Muito boa tarde para você ligar na Pop FM Curitiba, agora são 6 horas e 18 minutos. Vamos para o boletim do Pop Sports rapidamente aqui, passando na Pop FM, que vai até às 6h30. A gente vai dar os principais detalhes aí, rapidamente, as principais notícias do meio esportivo. O Atlético joga amanhã contra o Boca Juniors, às 9h30 na Arena da Baixada. E tem na verdade suspensão do volante Wellington, mas Lúcio Gonzalez deve ser um dos titulares no jogo de ida das oitavas da Libertadores. Na zaga ainda Thiago Nunes tem uma dúvida. E acabou nesta tarde desta terça-feira a preparação do Atlético aí no CT do Caju para esse duelo, grande duelo das oitavas e finais da Libertadores da América contra o Boca Juniors. E o jogo que vai ser realizado na próxima quarta-feira, aí às 9h30 na Arena da Baixada. O treino começou um pouco mais tarde do que agendado, porque os jogadores tiveram que assistir novamente a uma palestra sobre o VAR com membros da Conmebol. Com uma baixa e duas dúvidas, o time atleticano segue a sua sequência, sua média de praticamente uma partida a cada 3 dias na temporada. O único jogador que ficou de fora de uma movimentação foi o zagueiro Lucas Halter, que segue em tratamento depois do duelo do último sábado em Maceió, diante do CSA, quando conseguiu sua primeira vitória fora de casa em 2019, com o time quase todo reserva. O elenco se representou na segunda-feira. O tempo de treino, na verdade, está sendo curto, o desgaste é grande. Diante disso, a preparação está sendo mais na conversa do que propriamente com os trabalhos em campo. E para enfrentar o Boca Juniors, o volante Wellington, expulso no duelo contra o próprio time argentino lá no La Bombonera, pela última rodada da fase de grupos, terá que cumprir suspensão. O volante Lúcio Gonzalez deve ser escolhido para formar o setor de contenção do Atlético para este compromisso. O experiente jogador argentino, inclusive, não participou do duelo contra o CSA no último sábado para não ter nenhum desgaste visando o duelo contra o Boca Juniors. Mesmo perdendo a condição de titular nos últimos jogos, Lúcio Gonzalez será importante por enfrentar a equipe do seu país, por conhecer os jogadores que jogam lá. O treinador atleticano tem também dúvidas para esse primeiro jogo decisivo contra o Boca Juniors. Na zaga, o Robson Bambu deve perder a vaga para Pedro Henrique. Já no ataque, Marcelo Cirino foi poupado de algumas atividades da semana. E se não tiver condições do jogo, Bruno Nazário pode entrar na equipe titular para esse compromisso. Com isso, o provável Atlético para o duelo de ida das oitavas da final da Libertadores da América, diante do Boca Juniors, deve ter Santos, Jonathan, Pedro Henrique, Léo Pereira e Márcio Azevedo. Como volante, Lúcio Gonzalez, Bruno Guimarães e Nicão. Aí que fica a dúvida: Rony, Marcelo Cirino ou Bruno Nazário e Marco Ruben no centro de ataque. O Atlético oficializou a contratação do lateral esquerdo Adriano, ex-Barcelona e Curitiba, que foi confirmada a contratação do jogador de 34 anos, que estava no futebol turco, jogando pelo Besiktas, e a apresentação vai ser justamente amanhã, nesta quarta-feira aí, depois da saída do Renan Lodge. O Atlético já tinha contratado o lateral esquerdo, que foi o Abner Felipe, e já tinha vindo mais um outro lateral esquerdo, que foi o Abner também, lá da Ponte Preta. Então tem 2 Abners na lateral esquerda, e o Adriano, que agora já foi confirmada a contratação e vai ser apresentado amanhã, justamente no dia que antecede o duelo diante do Boca Juniors. E o contrato vai até o final de 2020. Só que ele só poderá atuar na Libertadores se o Atlético avançar para as quartas de final, uma vez que as inscrições para a atual fase já foram encerradas na semana passada, e já na Copa do Brasil não pode ser mais inscrito. E além do Adriano, o Abner foi contratado com um caminhão de dinheiro, pagou 10 milhões a Macaca na transferência mais cara da história do rubro-negro. E ele é um ex-atleta do Barcelona, o próprio Adriano. Então agora o Atlético tá bem de lateral esquerda aí, né? Um cartão de visita aí do Paulo André, que tá recentemente aí
diretor-geral de futebol do Atlético. Então, essas foram as informações aí do Atlético Paranaense. Pop FM. Isso, agora vem o Paraná aqui com toda a força, o Paraná Clube aí que tá em boa fase na Série B do Campeonato Brasileiro aí. E um dos destaques que vem sendo no Paraná Clube é o camisa 10, é o Fernando Neto, que volta a ser titular aí na equipe. E o Fernando Neto no Paraná Clube, volante, que está entre os titulares, às vezes entre os reservas, mas tem exercido a função de meio campo e tem um papel principal na equipe aí. E nesta terça-feira, hoje mesmo, dia 23, enfrenta o Figueirense no Orlando Scarpelli a partir das 7h15. E mais uma vez o atleta deve atuar como camisa 10, assim como fez na vitória por 1-0 diante do Brasil de Pelotas na última semana. Na ocasião ele marcou o gol da vitória paranista, o primeiro do jogador com a camisa do Paraná. O Fernando Neto chegou ao tricolor no início da temporada, vindo do empréstimo do Fluminense. Ele ficou de fora da estreia do time no ano, mas assim que as questões burocráticas foram resolvidas, o atleta passou a ser titular absoluto da equipe de Daldo Cavalcante, na qual ele atuava como segundo volante. E além disso, porém com a chegada de Matheus Costa, perdeu espaço para Itaqui, mas atuante da defesa do que Neto. Com a lesão, o meia Matheus Anjos surgiu uma oportunidade para que o jogador fosse testado mais adiantado. Foi a oportunidade perfeita para o paranista. Diante do Brasil de Pelotas, ele foi bem nas articulações das jogadas e ainda marcou o gol da vitória. E Matheus Costa é um jogador determinado e quer fazer uma boa apresentação novamente e quer se entregar em campo aí diante do Figueirense para bater a equipe de Santa Catarina e poder ter mais 3 pontos na busca do acesso. E Matheus Costa é um que o técnico está elogiando cada vez mais o jogador, e após o desempenho na última rodada sobre a polivalência dele. E abre aspas, foi o que disse Matheus Costa. É um jogador tecnicamente muito bom, sabe fazer mais de uma função, pode jogar como segundo volante pelos lados do campo e agora como camisa 10. Ele tem boa leitura, agrega ofensivamente por ter boa finalização e faz o jogo de circulação. Fecha aspas, foi o que disse aí o comandante do Paraná, do Tricolor, durante esse ano. Aí vou passar rapidamente aqui a tabela dos jogos dessa rodada da Série B e a tábua de classificação. Ontem, na verdade, jogaram Sport e Brasil de Pelotas 0-0, jogo finalizado. Guarani e Cuiabá se enfrentam, os jogos às 7h15, vamos lá para a lista de todos os jogos. Guarani e Cuiabá, São Bento e Operário, Coritiba e Vila Nova, Figueirense e Paraná. E os jogos das 8h30 são Bragantino e Ponte Preta, Atlético Goiás e Botafogo de São Paulo. Londrina, às 9h30 é Londrina e Vitória. Também às 9h30 América Mineiro e Oeste. E também às 9h30 CRB e Criciúma. Então rodada completa, vai ser completa na noite de hoje pela Série B. Na liderança da Série B está o Bragantino com 20 pontos, a Ponte Preta com 19, o Paraná com 19 pontos também é o terceiro, o Atlético Goiás com 4 pontos. O Londrina é o sétimo com 17 pontos, o Coritiba é o nono com 15 pontos e o Operário é o 11º com 13 pontos. E na zona de rebaixamento vem o São Bento com 8, 18º Vitória com 7 pontos, 19º Guarani com 6 e 20º América Mineiro. E vamos falar agora rapidamente, para você que vê na tela aí, a tábua de classificação
do Globo, feita aí pelo Globo Esporte, tábua de classificação das equipes da Série B, jogos de hoje das equipes paranaenses, então, Coritiba enfrenta o Vila Nova na terça, às 7h15, o Figueirense enfrenta o Paraná, e a equipe do Londrina enfrenta o Vitória, e o Operário pega às 7h15 o São Bento, lá em São Paulo. E vamos agora pro Coritiba. Pop FM. Vamos lá então, o Coritiba tem uma novidade. Luiz Henrique vai ser um dos titulares aí no meio campo. Coxa Branca está confiante pro duelo. Coritiba vem animado com a vitória contra o São Bento e agora quer fazer de tudo para arrancar uma vitória contra o Vila Nova e fazer as pazes de vez aí com a torcida, já que joga hoje às 7h15 contra o Vila Nova no Couto Pereira. Somente uma vitória e uma boa atuação diante da equipe de Goiânia pode trazer novamente a torcida junto do time na sequência da busca aí pelo acesso à primeira divisão. E, abre aspas, o Luiz Henrique aí disse que a gente veio conversando durante a semana com o grupo, veio a vitória contra o São Bento, a equipe está evoluindo. Acredito que com uma vitória diante do Vila Nova a gente vai trazer a torcida para a gente novamente, fecha aspas. O cenário agora, mesmo sem ter feito um grande jogo diante do São Bento, e um pouco melhor, uma vitória pode reaproximar o Coritiba do G4 da Série B do Campeonato Brasileiro e dar a vitória que a equipe alviverde precisa para alcançar seus objetivos na segunda divisão. E antes do duelo contra o São Bento, na semana passada, a pressão era muito maior. O Coritiba vinha de uma derrota para o Criciúma no último minuto com sua pior apresentação na disputa da Série B. Pelo menos agora o Verdão pode olhar a partir de cima da classificação. Então, formação do Coritiba, o Coritiba que enfrenta o Vila Nova, 7h30 na noite de hoje, buscando a sequência, na verdade, tem uma sequência de vitórias no Campeonato Brasileiro da Série B e ter uma melhor adaptação. O loser ainda segue aí ameaçado, mas tem o apoio do elenco Coxa Branca, mesmo tendo sido cobrado aí nos últimos jogos. E quem sabe, né, o Miranda, uma coisa interessante aí que pode pintar no Coritiba, quem sabe a volta do Miranda. O Coritiba sonha com essa volta aí, jogador do Inter de Milão que visitou o Couto Pereira e reforçou o desejo de vestir a camisa do Coritiba nos próximos anos, aí, quem sabe ao fim do contrato dele. O jogador hoje tem 34 anos e saltou que quer voltar em breve aí para o Coritiba nos próximos anos aí, quem sabe. Então esses foram os destaques de hoje aí no Pop Esportes. Pop FM. E a última notícia de hoje é a tristeza pelo falecimento do comentarista Juarez Soares, que morreu aos 78 anos de idade. Aí, o último trabalho do comentarista esportivo na televisão foi na Rede TV, onde saiu em abril deste ano. O comentarista esportivo Juarez Soares, mais conhecido como China, morreu na tarde desta terça-feira aos 78 anos em decorrência de um câncer. Ele iniciou a carreira com apenas 17 anos como narrador esportivo na Rádio Cultura, na cidade de Lorena, no interior de São Paulo. Juarez foi uma marca na história do rádio e da televisão brasileira. Depois de sair de Lorena, trabalhou nas grandes equipes da rádio Tupi Nacional e foi pelo Nacional, que já pertencia então às organizações Globo, que passou para a TV. Seu estilo despachado e facilidade de improvisar transformaram no primeiro repórter do esporte global por longo tempo. Por conta disso, cobriu as Copas de 74, 78 e 82, e os Jogos Olímpicos de 76 e 80.
e diversos outros eventos esportivos. China foi o repórter até então, até em transmissões da Fórmula 1. No final dos anos 70, dividiu-se entre TV e Rádio Globo, e aí já como comentarista na equipe de Osmar Santos. Também revezava com Fausto Silva, sim, o Faustão, como apresentador do bloco... Ô, louco, bicho. Como apresentador do bloco esportivo do Bom Dia São Paulo. Passou a comentar na televisão a partir de 1981 como esforço da emissora para dar um perfil mais popular nas transmissões por conta da grande audiência de TV da Record, principalmente em São Paulo. Então, para fechar, na Copa de 82 foi como repórter cobrindo a seleção brasileira, apesar de ter sido comentado a final do Campeonato Brasileiro daquele ano, que foi antes do Mundial. Foi na Espanha que recebeu o convite, segundo ele, irrecusável, de deixar a Globo e embarcar a aventura com cobrir todos os esportes com Luciano do Vale, primeiro na Record e depois na Bandeirantes. China e seu Bolacha firmaram uma parceria que teve momentos épicos e dramáticos. O maior deles quando teve que anunciar a morte de Luciano no meio de uma transmissão da Rede TV ao lado de Silvio Luiz. E Silvio era seu parceiro no estilo, ranzinzas fora do ar, engraçados nas transmissões. Estiveram juntos no ar até abril, quando o comentarista foi dispensado pela Rede TV. Ficou sem trabalho e Juarez Soares deixa um histórico de combatividade na imprensa. Foi um dos principais sindicalistas em sua época e de talento na opinião, mostrando que não era preciso usar gravata e falar sério para praticar o bom jornalismo. Então, lamentamos o falecimento aí do Juarez Soares, que você vê na imagem da live do Facebook, na página da Pop FM Curitiba. Juarez Soares, comentarista esportivo que nos deixa aos 78 anos. Então, essas foram as informações do Pop Sports de hoje, da edição de hoje. Agora são 6h35. Eu me despeço da noite de hoje aí. Tivemos Hora News, tivemos o boletim do Pop Sports rapidinho. E fechamos o Pop Sports de hoje. A gente tem grandes jogos das equipes paranaenses entre hoje. Paraná, Coritiba, Operário e Londrina jogam hoje pela rodada da Série B. E amanhã, mais um grande jogo aí. Atlético e Boca Juniors às 9h30 de amanhã pela Copa Libertadores da América. Então, uma boa noite para você ligado aí na Pop FM Curitiba. Até breve. Tchau, tchau. Aquele abraço.